Você trouxe a questão das pautas referentes ao meio ambiente e eu quero discutir o marco temporal. Marco temporal, então, a discussão foi paralisada ontem no Supremo Tribunal Federal pelo ministro André Mendonça, que pediu vista. Havia uma expectativa muito grande, né, para esse julgamento, que já tinha sido paralisado antes, os indígenas ali em Brasília, mas me parece um tanto quanto óbvio que Cássio Nunes e André Mendonça, Cássio Nunes, inclusive, já votou a favor da tese do marco temporal e me parece que André Mendonça vai acompanhá-lo, porque são os dois ministros colocados ali no Supremo por Jair Bolsonaro, que são ligados ao agronegócio, né? Alexandre de Moraes ontem acompanhou o relator Edson Fachin e os dois votaram contrários ao marco temporal. Mas me parece que os votos a favor serão realmente de André Mendonça e Cássio Nunes. Como você espera que esse julgamento vá rolar ali no Supremo Tribunal Federal e qual a expectativa para essa discussão no Senado, Miguel? Porque o Senado estava esperando o posicionamento do Supremo. Agora, com a paralisação, muito provável que o Senado vá dar continuidade à discussão. Olha, Thalita, você colocou muito bem. O problema quando a gente vai analisar o comportamento do Cássio Nunes e do André Mendonça é que a gente nunca sabe o que é convicção ideológica, o que é incompetência, o que é real, né? Porque, concretamente, o André Mendonça tem uma boa justificativa para o que ele fez ontem. Porque o que acontece? O Alexandre de Moraes apresentou o seu voto e ele quem estava sentando em cima do marco temporal no caso, né? Mas o Alexandre de Moraes acrescentou um fato novo, que não constava no voto do Fachin, que era discutir como fica a indenização dos, aspas, proprietários que estão em terras indígenas e que o Alexandre de Moraes enfatiza podem ter adquirido as terras de boa fé, né? Então, e aí, em função disso, o André Mendonça pediu o visto, né? Porque, de fato, é um fato novo o que fazer com quem esteja nessas áreas, enfim, sejam fazendeiros, etc. Né? Há um lado bom que é exatamente a imagem que a produção selecionou no boletim, que é esse debate entre a Rosa Weber, que vai se aposentar esse ano, e, portanto, sai do STF, dizendo, olha, eu espero que eu possa emitir o meu voto. E há um mecanismo que o STF estabeleceu, que é o seguinte, em caso de vistas, e ela menciona isso no vídeo, se o ministro do Supremo não devolver o processo com vistas, igual o relatório é retomado, depois de 90 dias. Então, volta ao debate do marco temporal, com certeza, se o André Mendonça não devolveu o seu voto antes, em 90 dias, com ou sem o voto dele, foi isso que ele disse, né? É o mecanismo da casa, e que é a expectativa dela de que venha antes de agosto, antes da possível aposentadoria dela. No fundo, eu não acho ruim, na minha opinião pessoal, que o André Mendonça tenha pedido vistas. Por quê? Se ontem o STF tivesse avançado para além do voto do Alexandre de Moraes, provavelmente a própria Rosa Weber já pudesse fazer o seu voto ontem, enfim, nós teríamos um impasse em relação ao Congresso e que aí, como você chamou a atenção muito bem, vai caber ao Senado resolver se aprova o projeto que veio da Câmara, se toma uma posição contrária e segue o STF. O fato é que hoje ficou no limbo, porque isso não foi combinado com ninguém do marco temporal. Um pretenso Bolsonaro da vida, um Zé Trovão, que espero que não tenha uma vida parlamentar tão longa quanto o Bolsonaro teve, mas, enfim, né, essas lideranças caminhoneiras do agronegócio, etc., sacou esse projeto da manga, aproveitou um momento de fraqueza do governo e passou com o tratoraço ambiental e do agronegócio nessas últimas 2 semanas. Né? Então não havia ainda um clima, digamos assim, na República, com muitas aspas, um consenso para essa discussão. Há uma inclinação maior, eu acho, das instituições maduras e fora do bolsonarismo para rejeitar a tese do marco temporal. O problema é que o agronegócio tem recurso e, nesse momento, o favorecimento da Câmara. Então, talvez esse pedido de vistas do André Mendonça, não foi essa a intenção dele, mas talvez sirva
para que alguém tome a atitude de costurar um acordo entre o Senado e o STF em relação a isso. Um nome propício para isso é do próprio Alexandre de Moraes. O Gilmar Mendes tem bom trânsito com o Rodrigo Pacheco. O próprio Rodrigo Pacheco. Agora é uma excelente oportunidade para o governo federal também atuar como interlocutor e deixar o agronegócio isolado nesse processo e, ao mesmo tempo, diminuir os estragos que foram feitos com os povos originários nas últimas semanas. Então, não é de todo ruim que tenha visto e que a gente tenha esse tempo. Pode também dar tempo de combinar o jogo, porque, afinal, enquanto o tema do marco temporal não era julgado, prevalecia o bom senso, né? E aí, então, foi esse projeto da Câmara dos Deputados que acelerou o processo. Então, se ele pelo menos ficar parado, é mais justo e talvez aí, quem sabe, se encontre uma saída para derrubar essa ideia do marco temporal sem a pressão da Câmara dos Deputados. Então, ainda vai ter muita água para passar por baixo dessa ponte. É interessante você ter chamado a atenção para o posicionamento do governo, né, que vem sendo cobrado, inclusive, o executivo de se colocar nessa discussão, porque até agora o Ministério do Ambiente só se posicionou, mas o executivo ainda não se posicionou nessa discussão. E a gente não pode esquecer da urgência dessa discussão por conta de tudo que acontece com os indígenas pelo Brasil, né? Aliás, a gente fez um programa especial aqui para discutir marco temporal e uma representante do Greenpeace, ela alertou sobre o quanto simbólica foi a decisão da Câmara e o que isso sinaliza para quem comete crime em regiões indígenas, né, em territórios indígenas. Então, o aval da Câmara para um projeto como esse alimenta criminosos que querem ocupar, estão tentando ocupar territórios indígenas. Então, é uma questão urgente que a gente quer que seja resolvido quanto antes, seja via Senado, e o Senado votando contra o marco temporal, ou via Supremo Tribunal Federal, com essa devolução o mais rápido possível por parte de André Mendonça. A gente vai estar acompanhando tudo.